Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 36, de 180, Heresias, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 36 de 180, Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu esse versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera. Por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo, ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querida amiga, querido amigo, aqui estamos diante do capítulo 36 de 180, Heresias. Este capítulo, então, Emmanuel utilizou esta passagem quando Paulo escreveu ao povo de Corinto, e anotada no capítulo 11, versículo 19. Quando Paulo escreveu, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A palavra heresias é tolice, asneiras, despautérios, são sinônimos de heresia. Então, quando uma pessoa falar, ou proceder com heresia, é porque ela está falando tolice, asneiras. Então, por isso que Paulo escreveu dizendo isso. Dizendo que até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, a colocação dele
era para que todos se manifestassem, não é? E aí a sinceridade falaria mais alto. E Emmanuel vai além ainda do que Paulo colocou, não é? Ele nos dá mais ensinamentos. Ele diz: recebamos os hereges com simpatia. Então ele está nos convidando para que nós possamos receber os hereges com simpatia. Os hereges são os ateus, os incrédulos, aqueles que dizem não acreditar em Deus, não é? Ou que Deus não existe. Então Emmanuel já começa nos sugerindo para que a gente receba com simpatia. E isso é muito importante, porque normalmente quando uma pessoa confessa que pensa diferente da gente, muitas vezes a nossa primeira ação é querer mudá-la de ideia. Ou então nós tornarmos uma pessoa que não é pessoa grata, ou seja, essa pessoa não pensa como eu, então eu quero ficar longe dela. E Emmanuel vai dizer aqui como que nós temos que nos portar. Então ele diz que recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Então ele diz que nós temos que deixar falar essas pessoas. Essas pessoas devem falar. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Então, ele está reforçando o que Paulo falou, dizendo que os materialistas, ou seja, aquele que só pensa na matéria, aqueles que duvidam, não é? Então ele diz que nós temos que tomar uma posição de acolher as pessoas. Quando ele diz ninguém se insurja, ou seja, ninguém se revolte. E é exatamente isso que muitas vezes a gente tem esse pensamento, de revoltar contra aquela criatura que está dizendo que não acredita em Deus. Não é? Então ninguém se insurja, ou seja, ninguém vai revoltar contra essas pessoas que duvidam. E que dê o tribunal para elas, ou seja, que nós deixemos essas pessoas falarem. Ele diz, isso é justo. Isso faz parte do alto amor. E porque nós tendo alto amor, nós deixamos outra pessoa falar, porque também amamos essa criatura, embora ela tenha pensamento diferente do nosso. Não é? E ele também diz, Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Então ele está afirmando que Paulo foi muito inspirado naquele momento. Nesta outra parte, diz, os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. A palavra ajuizar significa considerar, pensar. Então, quando ele diz que os que condenam os desesperados da sorte, veja bem o nome que Emmanuel está dando. Desesperados da sorte. Eles estão desesperados e nós não devemos condená-los, não é? Porque eles têm um pensamento diferente. Então, os que condenam esses desesperados da sorte não ajuizam, ou seja, não pensaram sobre o amor divino com a necessária compreensão. Não consideraram. Isto é, nós temos que pensar como Deus os vê. Como que Deus os vê? Deus faz separação entre os seus filhos? Claro que não. Então, Deus os vê da mesma forma como vê a mim, como vê a você.
sem diferenciação, não é? Então isso é importante, esse é o motivo pelo qual nós não temos que condenar, não é? Aí ele diz assim, que dizer de um pai que amaldiçoou o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Ou porque ele está amaldiçoando, por exemplo, um filho que está regressando a casa enfermo, não é? O que nós temos a dizer a respeito desse pai? Que ele não está recebendo o filho como deveria, porque ele está regressando a casa enfermo e sem esperança. Imagine essa colocação aqui na terra. Um pai. Agora, pense que esse pai é Deus, não é? Então ele está dizendo que este filho, ele está enfermo e sem esperança. Por isto que ele afirma mais embaixo, quem não consegue crer em Deus está doente. Está doente. É uma doença. Então nós temos que vê-los como criaturas, irmãos nossos, e que eles estão doentes. Nesta outra parte, diz assim, nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera. Então, nós, entendendo o que foi dito anteriormente, não é? Que eles são doentes, aqui ele fala, se nós entendermos essa condição, né? A palavra dos desesperados é sincera. Então, o que eles estão falando é sincero. É sincero. Por partir de almas vazias, em gritos de socorro. Olha que coisa. Então, eles estão usando de todo tipo de atitude, sorrisos dissimulados, não é? Mas eles estão, aquilo é o orgulho, não é? Que está falando mais alto nele, dele falar que não acredita em Deus, não é? Mas aquilo é um pedido de socorro, não é? Então, almas vazias, quer dizer, não tem nada. Então, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. A palavra dissimulados são falsos, maliciosos. Então, nessa condição que essas criaturas estão, desesperados, não é? A palavra deles é de um desesperado, porque parte de almas vazias, em gritos de socorro. Na verdade, eles estão querendo ser convencidos, podemos assim dizer. Essa convicção é eles que vão ter que chegar no ponto. É eles. Então, são gritos de socorro por mais dissimulados. Isto é, por mais falso que seja, que esses gritos pareçam, não é? Sob a capa brilhante de conceitos filosóficos ou científicos. Então, ele pode ser um sujeito que tenha todo o conhecimento filosófico, não é? E científico do mundo. Mas é um grito de socorro. Mesmo que ele esteja ali sendo dissimulado, né? Sendo com todo tipo de atitude que nos pareça ruim, não é? Então nós temos que pensar nisso. Entender a condição de doente que ele é. Então, ele diz, ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Então, ele nos alerta que ainda que esses infelizes dessa ordem nos ataquem,
e pode nos atacar de diversas formas. Seus esforços inúteis redundam, ou seja, os esforços dele em nos atacar vão resultar em benefício de todos. Em benefício de todos. Porque o benefício para nós e benefício para eles. Porque ele quer falar, mesmo que sejam coisas ruins. Mas e você? Que benefício você tem? O benefício da sua paciência, da sua tolerância, do seu amor para com ele. Porque você percebe que ele está doente. Então, por isso que ele diz, seus esforços inúteis redundam, ou seja, resultam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. E, na conclusão, ele diz, quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Então, aquilo que nós falamos inicialmente, quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, que a gente naquele momento, para nós é muito claro, não é? E aí a gente vai querer ministrar para ele, dizer para ele que Deus existe, por isso, por aquilo, né? Que ele tem que ter fé e perseverança e tal. Esqueçamos a presunção, isto é, essa nossa vaidade, essa nossa pretensão, essa nossa arrogância de querer fazer isto. Porque não vai redundar em nada. Nada. Ninguém convence ninguém, muito menos uma pessoa que está nessa situação, doente. Não tem condições nenhuma de você convencê-lo, porque na verdade ele precisa se autoconvencer. Não é você que vai convencê-lo, não é? E Emmanuel, ele conclui, recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Então, a indicação de Emmanuel é que nós temos que recebê-los como irmãos. E nós estejamos convictos de que o Pai fará o resto. É exatamente isto, porque ele que tem que se autoconvencer. E é um trabalho enorme, porque ele que adquiriu esse conhecimento de materialismo, da não existência de Deus, e calca nessas considerações que ele estudou, nesse equívoco, podemos assim dizer, um equívoco tremendo. Então, ele tem muito a dar-lhes, né? Deus tem muito a dar-lhes a ele. Aqui eu me reporto a uma lição de Kardec. Kardec diz que nós não temos que aceitar uma mentira. Não é? Nós não temos que aceitar uma mentira. Por quê? Se nós aceitarmos uma mentira, é melhor que nós neguemos 1000 verdades. Olha que comparação interessante. Então, que você negue 1000 verdades. Mas quando você aceita uma mentira, aquilo vai lhe trazer um prejuízo imenso nessa vida e nas vidas sucessivas. Então, essa criatura que se diz ateu, aqui na nossa lição, e que embrenhou estudando sobre isso e tal, ou seja, ele adotou uma mentira e foi levando avante essa mentira. Então ele tem todos os argumentos para dizer que o Pai não existe, não é? Que Deus não existe. Então ele é ferrenho. Então veja a dificuldade dele mudar. Porque ele acredita, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, de que aquilo é parte dele. Aquele conhecimento é parte dele. E se ele se
julgar, não é? Naquele momento e falar assim, não, eu estou errado. Fizeram uma autoanálise. Eu estou equivocado, não é? A partir de hoje eu vou acreditar em Deus. É como se ele perdesse uma parte dele, percebem? Porque ele dá muita importância naquilo que foi uma mentira. Uma lição maravilhosa e que nós possamos estarmos bem atentos quando uma pessoa doente dessa natureza se acercar de nós para querer debater conosco, que eles gostam de fazer isso. Então você, com carinho, com amor, você escuta, você não interroga, você não critica, não é? Não discute com ela. Você ouve. Você pode colocar a sua posição, é claro, e deve, não é? No que ele vai ter que ouvir também você. Agora, se ele não te ouvir, também não diga nada. Deixa ele falar. Simplesmente você deixa ele falar. E deixe que Deus tem muito que dar-lhes. É exatamente o que Emmanuel nos fala aqui no final da lição. É uma mudança de conduta que nós que devemos ter, não é eles, porque você pode mudar somente a si mesmo, não é? Um grande abraço, um beijo, fique com Deus e até mais ver.